E um espaço incrível para jogar de fora da área. Sim, porque foi um nada mesmo. Foi 60 e tantos % de posse, zero finalização. Zero finalização. Então, isso é nada. Uma no jogo todo no final. Então, o Corinthians não construiu nada. E ele entrou em campo o quê? Com 4 jogadores de meio de campo com mais mobilidade. Você tinha Ranieri, o José Martínez, o Carrilho, que jogando aberto, às vezes você fechava uma linha de 4 em cima da linha de zaga, o Carrilho pelo lado direito, e tinha o Bidon, né, que tem mais mobilidade que o Garro, ainda mais o Garro, coitado, que está machucado, ele nem está jogando. O Garro é um meia que pelo menos abastece Memphis e Yuri. Não tinha esse jogador para abastecer, a recomposição no meio de campo estava um negócio, assim, qualquer nota, e depois até, depois a gente vai ver as imagens e tal, aconteceu com este jogo, aqui no posicionamento dentro da área do Corinthians, para o chute de fora da área, você olha uma quantidade enorme de jogadores dentro da área. Quer ver? Vamos olhar. Perfeito. Vamos ver quantos jogadores do Palmeiras tem na área do Corinthians e quantos estão lá dentro. Porque aí você esvazia, é uma questão de matemática. Olha lá, vai todo mundo entrando na área, todo mundo. Olha lá a quantidade. Né? Agora... Olha a quantidade de jogadores. Vazio. Para uma batida de fora. Mais um gol assim. Então porque é o seguinte, é claro que é da natureza de qualquer um que for jogar bola, quando está sendo pressionado, atacado, você vai recuando para defender o gol. O 7,32 por 2,44. Né? Dá quase 19 metros quadrados. Cara, mas é o seguinte, o gol pode vir de outro lugar também, como veio, de fora da área. Isso aconteceu na bola parada do jogo contra o jogo da Sul-Americana. Agora, que era um time todo ele sem marcar o adversário, né? Não marca o adversário, se posiciona todo dentro da área e você fica observando a bola para tomar uma atitude. Numa bola parada de escanteio, você marca misto. Você cuida do espaço, eu cuido do jogador. No Corinthians, na área do Corinthians, ninguém cuida de nada. Esse foi mais um gol assim. Então, qual é o propósito do Corinthians? Você não sabe qual foi para o jogo. O do Palmeiras, totalmente definido. Até o Felipe Anderson conseguiu finalmente ganhar um caminho para jogar para um jogo que tenha mais a ver com ele. O Estevão, aí é uma mudança interessante. Quem falou? Acho que foi aqui, no nosso programa. O Luxemburgo falou, certa vez. Assim, que ele viu o Estevão como um jogador com mais liberdade, mais espaço do que um jogador confinado ao lado direito. O Estevão mais perto de Vitor Roque pode criar pode desestabilizar o adversário. E ainda você tem Felipe Anderson. Então, e o Piquerez faz o movimento quando precisa, ele entra na linha de 4, quando ele pode jogar, ele sobe. Então, surgiu um novo Palmeiras, está começando a surgir. E a gente falava o tempo todo aqui que era preciso ter um tempo, porque era um time com tantos novos nomes que acabaram de chegar, como o Paulinho, que estreou hoje, e que isso não sai do nada. Né? Então, assim, com propósito e ação, o outro sem propósito e ação. Aí uma vitória até curta, pequena, pelo tamanho do jogo do Palmeiras. E deu no que deu, esse 2-0, com uma cara de 4 ou 5-0 aí para o Palmeiras. Esse é um bom ponto. A gente vai falar de vários personagens, né, Jean? Mas acho que esse é um bom ponto falar um pouco do Felipe Anderson. Porque teve a boa atuação no meio de semana, né? Aí entrando no jogo, é o comecinho, mas entrou no jogo. E hoje, assim, muito claramente à vontade no setor que lhe compete. E isso tem 2 pontos. Você aproveitar o que o jogador tem de melhor, mas a gente fala, mas poxa vida, o jogador tem que ser versátil, tem que atuar aqui, ali e tal. O Felipe Anderson, ele é um cara para jogar naquele setor, ele pode se adaptar, mas ali, Jean, se o cara tá bem ali, se o cara rende ali, se a prova tá aí desses 2 jogos, ele atuando pelo canto dele, eu acho que é uma situação que está meio que encaminhada ali. Acho que ele pode retomar uma titularidade mesmo desse time, né? Eu acho que sim. Eu acho que agora a coisa está meio encaminhada para isso, né? Para ele jogar aberto pelo lado direito, como a gente viu. Eu só faço algumas ressalvas em relação a essa coisa. Porque primeiro parece que se inventou o Felipe Anderson do lado esquerdo no Brasil e no Palmeiras. Não é verdade. O Felipe Anderson, quando jogava na Lazio, antes de se transferir para o West Ham, jogava muitas vezes no meio, na esquerda e jogava na direita também. Mais na direita, mas jogava muito nas outras posições. Ele vai para o West Ham, onde, é verdade, ele acaba não rendendo a mesma coisa que sempre rendeu na Lazio e só joga praticamente pelo lado esquerdo. Tá?
O meu ponto é, eu acho que no momento em que ele não é escalado do lado direito, na hora que ele chega, você tem todas as justificativas do mundo. Porque o Estevão estava comendo a bola por ali. E eu acho que essa história de, tudo bem, o Estevão precisa jogar pelo meio, precisa ter a liberdade e tal, que cabe a partir do momento em que o Estevão parou de render do lado direito aquilo que ele estava rendendo. Porque o que o Estevão estava fazendo era um absurdo. E não fazia sentido você colocar ninguém ali. Perfeito, ninguém. Perfeito. Não vou dizer, se chega o Yamal, talvez você colocasse o Yamal para jogar lá. Mas mesmo assim tinha discussão com o que o Estevão estava fazendo, entendeu? Então, eu acho que naquele momento fazia sentido você buscar um outro lugar para o Felipe Anderson. Podia ser centralizado, né, onde ele também já jogou, e o Veiga não estava jogando tão bem. Podia ser do lado esquerdo, onde ele de fato acabou não rendendo. A verdade é que ele entra do lado direito. O Estevão ganha essa liberdade para jogar quase que com uma dupla com o Vitor Roque, mas acho que o Estevão, deste jeito, ainda não está jogando o que ele jogou aberto pelo lado direito. Não acho que seja um problema, porque as coisas não são imediatas. Então, assim... E agora ele ganha uma outra opção, que é o Paulinho, que acho que tem que entrar nesse balaio. O Paulinho entra bem hoje, inclusive, entrou bem. Quase faz o gol. Pelo que o Abel falou, acho que há 2 jogos, a gente ouviu ele falando na entrevista coletiva... A ideia dele é colocar o Paulinho pelo lado esquerdo. E aí acho que quem está muito ameaçado passa a ser o Facundo. Óbvio que o Paulinho não vai te entregar, talvez, toda a recomposição e marcação que o Facundo entrega por ali. Mas acho que com o Paulinho 100%, ele vai entrar pelo lado esquerdo, você vai ter o Felipe Anderson pelo lado direito e você tem uma dupla ali de ataque com o Estevão e Vitor Roque. E o futuro bem próximo é Facundo, Paulinho e Vitor Roque. Então, quando o Estevão sair, o que talvez... Não tem o Veiga, né? Então, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Agora, tem o Veiga nisso tudo. A gente lembra que o Veiga, ele recuperou a sua posição de titular durante a temporada, porque ele chega a perder essa posição de titular para o Maurício. Que é outro, aí outra peça aí para lembrar. Que vai voltar. E saiu como o melhor do time quando ele saiu. Exatamente. É quem mais estava resolvendo. E assim, né, Eugênio, todo mundo estava falando, o Palmeiras ainda vai ter o Paulinho. O Palmeiras ainda vai ter o Lucas Evangelista, que, aliás, fez uma ótima estreia e aí se machucou, estava fora hoje também, mas é outro cara que vai entrar nesse time. Então, vai ter o Paulinho, vai ter o Evangelista. O futuro é promissor. E o próprio Vitor Roque. E agora sim, o Palmeiras também passa a ter o Felipe Anderson. Que o Felipe Anderson acho que tem que ser usado, se as coisas derem certo, como aparentemente podem dar, porque qualidade não lhe falta, como mais um exemplo de que a pressa é infernal para qualquer time de futebol. E ela é muito comum no futebol brasileiro, ela é muito comum no Palmeiras, porque se não fosse a insistência do Abel lá atrás, o Scarpa teria sido mandado embora, o Veiga teria sido mandado embora... O Rony, que foi muito útil e depois maltratado por parte da torcida, não teria tido a utilidade que ele teve. Zé Rafael. O próprio Zé Rafael. Então, assim, acho que é bom lembrar disso. E isso vale não só para o Palmeiras. Porque aqui é uma loucura. O que tem de time que contrata bons jogadores. E aí o cara não entrega em 3, 4 meses, né? Vindo, inclusive, de outros países, necessitando de uma adaptação. O cara não entrega... E aí já fica um monte de gente apontando o dedo, imprensa, torcida e todo mundo querendo... Isso acontece em todo lugar do mundo. Todo lugar do mundo. Tem um brasileiro chamado Rafinha. Sim, mas a gente há de convir que aqui o imediatismo ele é um pouco... Não, lá dura 6 meses, aqui dura... E sobretudo porque os dirigentes aqui compram essa pressão, né? A pressão de imprensa. Você viu as declarações do dono do Cruzeiro essa semana, né? E muitos treinadores... errado. Perfeito. Treinadores que não têm... Eles não têm o tempo... não recebem o tempo para esperar, porque eles também não conseguem esperar, porque eles não duram tanto tempo no cargo. Quer dizer, ou o cara vem e resolve, ou ele também é descartado por quem comanda, porque quem comanda está tentando sobreviver. Quer dizer, aí é uma roda viva assim, num negócio maluco, nefasto. Bem, o Corinthians, a gente tem que pensar o seguinte, né? Ele não tem um 11 jogadores super definido, assim, em várias posições, né? Ele foi se ajeitando, mas na defesa que é mais problemático, você fala assim, qual é o 11 ideal? Né? Eu vejo que ele tem 4 reservas à espera de 2 titulares. Essa é a minha definição de defesa, para a linha dos 2 zagueiros ali. Então ele vai trocando. Quando ele tem problemas, as coisas realmente desandam. O que pensou talvez o Ramon / Emiliano? Poxa, eu posso jogar com o Hugo, tem o Estevão.
né? E se eles olharam bem para o jogo, eles falam, pô, ainda tem o Estevão, ainda pode passar Felipe Anderson ali. Sim. Não, vou botar um quarto homem no meio de campo, vou fechar e vou equilibrar. O que é melhor para barrar um Estevão? É o Hugo ou é o Bidu? É o Hugo. Mas aí eu vou ficar muito atrás, não vou sair. Então, na escolha, é uma escolha que as duas não te oferecem uma grande saída para esses problemas. E em outras posições, funções, isso acontece também. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mas aí, eu acho que isso tudo, essas opções todas já existiam na final do Campeonato Paulista. Né? Estavam ali na mesa. E o Andileri conseguiu encarar o Estevão. A questão é que o Corinthians tinha um lateral que não tinha hoje. Que foi fundamental defensivamente. Surpreendentemente até. Um cara que não E jogava hoje o 9 meses. problema do Corinthians não foi o Estevão. Sim. Acho que é isso. Mas foi aquele lado. Se a Foi gente o tá plano de elogiando jogo aqui, do Palmeiras que resolveu, que funcionou Totalmente. Inicia o jogo pressionando, pressiona. Os gols saíram, que poderiam não ter saído. Os gols saíram, tem o jogo na mão. Agora vamos recuar, vamos dar bola para o Corinthians e vamos jogar no contra-ataque. E foi isso que eles fizeram com muita qualidade o jogo inteiro e o Corinthians caiu. Não é sempre que a gente vê num jogo de futebol 2 gols acontecerem na jogada imediatamente subsequente a uma grande chance. Os 2 gols do Palmeiras foram assim. Então o gol sairia sim. Porque no primeiro o Donelli faz uma grande defesa, a bola sai da área, gol do Piquerez. No segundo, bola na trave, a bola sai da área, gol de fora. Você está pegando a segunda bola, mas assim, gols assim, da entrada da área, no caso do Piquerez da entrada da área, do Martínez um pouco mais de trás, a probabilidade de entrar é menor do que quando você finaliza perto do gol. É verdade. Então, poderia não ter acertado o chute. Aí tem claro. a qualidade da finalização também. Claro. Mas assim, É que o volume é situações avassalador. foram criadas. É isso. As situações estavam aparecendo isso aí. e a probabilidade do gol sair era grande. Saíram 2 logo. E no segundo tempo, o Palmeiras esteve perto. Teve um gol anulado, por um detalhe, e teve pelo menos outras 3 grandes chances de ter feito mais um gol. Poderia ter sido uma goleada, não seria absurdo. Assim, que O Abel vai falar aí. A impressão que você tem é que a grande chance, que é anterior ao gol, leva todo mundo para dentro da área. E aí a bola de fora, ela vira gol porque está todo mundo dentro da área. E mal distribuídos em campo, vamos ver o Abel. Tava sempre sobrando pro Palmeiras, né? Toda bola que vinha da área sempre tinha um jogador Bidon do ficou Palmeiras ali, quando chegou tarde. Exato, nunca tinha ninguém do Corinthians, sempre tinha alguém do Palmeiras para pegar essa sobra. Agora é o atacante do ex-Grêmio, né? O Ferreirinha. Após a novela que envolveu até o interesse do Bahia e diversas condições impostas pelo Grêmio, o jogador topou os termos oferecidos para o São Paulo para a conclusão da transferência. O Grêmio venderá 35% de seus direitos econômicos que tem do jogador, cerca aí de 8 milhões de reais. Ferreirinha é cria da base do Grêmio e ele é um atacante de velocidade. Também já foi especulado por outros times paulistas como o Corinthians e até mesmo o Palmeiras. Ele é um meio termo entre Lucas Moura e Luciano e tem a vantagem de empenhar bem a função jogando como ponta. E foi um pedido de todos os treinadores do São Paulo nos últimos anos, como o Hernan Crespo, o Rogério Ceni e o Dorival Júnior, que deixou o São Paulo para assumir a seleção brasileira. Mas e aí, torcedor São Paulino, gostou dessa contratação do Ferreirinha? Acho que o Ferreirinha pode jogar junto com o Lucas Moura ou ele será um bom reserva? Deixa aqui nos comentários. Fala, torcida tricolor, tô com a novidade aqui pra vocês, tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Fala, torcida tricolor, tô na área.